E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui no seminário online Enredos de Carnaval, o fio condutor da maior festa popular brasileira, que foi contemplado pelo PROAC 39 de 2021. Vamos explorar vários aspectos do carnaval, entender sua história, o contexto social em que ele acontece e os impactos que causa na sociedade brasileira. É curioso como o carnaval, mesmo sendo uma paixão do brasileiro, ainda é um mistério para muitas pessoas que o curtem. Antes de mergulharmos no enredo, que é o foco deste seminário, vamos fazer uma introdução interessante sobre arte, as várias vertentes do carnaval e os impactos maravilhosos que essa festa tem na nossa economia. Então, meus amigos, vamos começar falando sobre a importância da cultura popular. É muito bom abordar esse tema, porque a cultura popular é um campo de estudo fundamental para entendermos as dinâmicas culturais de um povo. A cultura popular é um conjunto de tradições, costumes, práticas e expressões culturais que se desenvolvem a partir da sabedoria coletiva de uma sociedade. Ela representa a história, as crenças, os valores e a identidade de um povo e é transmitida de geração em geração. O legal é que a cultura popular é super diversa, porque cada região e grupo social tem suas próprias formas de expressão cultural. Isso fica claro na música, na dança, artesanato, culinária, religiosidade, festas e em vários outros aspectos da vida cotidiana. Além de ser uma forma de expressão da identidade cultural, a cultura popular também é uma forma de resistência. Em muitas sociedades, as tradições populares são usadas para lutar contra imposições de padrões culturais dominantes e contra opressões sociais e políticas. Mas olha só, a cultura popular também enfrenta desafios, como a perda de tradições, a desvalorização das práticas culturais e a homogeneização cultural por causa da globalização. Por isso, é super importante desenvolver políticas públicas que valorizem a cultura popular, incentivem sua preservação e renovação. Resumindo, a cultura popular é um campo de estudo muito importante para entendermos a complexidade das dinâmicas culturais de uma sociedade. Ela representa a identidade e a sabedoria coletiva de um povo, e é uma forma de resistir e lutar contra a opressão. Então, é fundamental valorizar e preservar as tradições populares, garantindo que elas continuem vivas. Agora, meus amigos, eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre cultura e identidade de um povo. É uma coisa interessante de se pensar, sabe? A cultura é um conjunto de tradições, costumes, valores, crenças e expressões que caracterizam uma sociedade. É através dela que um povo se reconhece e se diferencia dos outros, e é uma forma de expressar sua identidade coletiva. Por sua vez, a identidade de um povo é a forma como ele se enxerga e como é percebido pelos outros. Ela é constituída a partir de diversos fatores, como história, língua, religião, tradições e costumes, por exemplo. Então, a cultura é super importante para a construção da identidade de um povo. Ela representa as raízes, a sabedoria e as formas de expressão de uma sociedade. É através dela que um povo se reconhece como parte de uma comunidade e se diferencia de outros grupos sociais. Mas é super importante perceber que a cultura não é algo fixo e imutável, já que ela está sempre mudando e se adaptando. As tradições e os costumes populares se renovam ao longo do tempo, fazendo parte de um processo de renovação de identidade daquele grupo social. Um exemplo claro é o funk, que surge para o público apenas nos anos 90, mas agora já é parte do arcabouço cultural brasileiro e é lido como um estilo tipicamente daqui. Resumindo, a cultura é um elemento fundamental na construção da identidade de um povo. Ela representa as raízes, a sabedoria e as formas de expressão de uma sociedade, e está sempre mudando. Valorizar e preservar a cultura é essencial para um povo manter sua identidade, gerando unidade entre os membros desse grupo social. Agora nós vamos dar uma olhada no que é arte, pessoal. A arte é uma forma de expressão humana que vem sendo praticada desde os tempos mais remotos. Ela é um conjunto de habilidades e técnicas usadas para criar obras que transmitem emoções, ideias e visões de mundo. A arte pode se manifestar em várias áreas, como pintura, escultura, literatura, cinema, música, teatro, danças e outras formas de expressão.
Um dos principais papéis da arte é a capacidade de transcender as barreiras linguísticas e culturais, permitindo a comunicação entre diferentes povos e épocas. Ela é uma forma de expressão universal que mexe com as pessoas emocional e intelectualmente, despertando a imaginação e a reflexão. A arte também tem o poder de transmitir valores, crenças e ideias importantes para a sociedade. Pode ser uma forma de protesto e crítica social, questionando as normas estabelecidas e incentivando a reflexão sobre questões relevantes. É possível, inclusive, entender um povo e uma época, observando a arte produzida neste contexto. A arte tem um valor intrínseco que vai além da sua utilidade prática. Ela é uma forma de expressão livre e criativa que nos conecta com nossa humanidade, nos ajudando a entender o mundo e a nós mesmos. No entanto, o conceito de arte é subjetivo e pode variar de acordo com o contexto histórico, cultural e social. Por isso, a definição de arte e seu valor sempre são temas de debates e reflexões constantes. Há um certo elitismo eurocêntrico que tenta desqualificar o carnaval e outras expressões artísticas brasileiras, em nome de uma suposta superioridade da arte clássica. Há a falsa noção de que ir a um teatro é um programa mais cultural do que ir a um sambódromo, por exemplo. Precisamos desconstruir essa noção. Nosso carnaval, além de uma linda festa, é um tipo de cultura sofisticada, admirada no mundo todo. Em suma, a arte é uma forma de expressão humana que quebra barreiras linguísticas e culturais, permitindo a comunicação e a reflexão sobre questões importantes para a sociedade. Ela tem um valor intrínseco que vai além de sua utilidade pública e é essencial para a nossa humanidade. Por isso, precisamos valorizar o carnaval e outras expressões culturais legitimamente brasileiras. Vamos seguir com a nossa abordagem? Dessa vez com uma explicação mais abrangente do carnaval, falando a sua história e a sua origem. Todo brasileiro sabe que o carnaval é comemorado durante 4 dias, começando na sexta-feira antes da quaresma e terminando na terça-feira, e que é uma festa que reúne gente de todo o país, com desfiles de escolas de samba, blocos de rua, bailes e muita folia. Mas a origem desse festejo remonta lá para a antiguidade, com festas pagãs em homenagem aos deuses da fertilidade. Com o tempo, a celebração foi se transformando e ganhando um novo significado ligado à Quaresma, aquele período de reflexão e abstinência que vem antes da Páscoa. Mas o carnaval brasileiro é único, gente. Ele tem uma personalidade própria, cheia de criatividade, irreverência e diversidade. É uma festa que reúne pessoas de todas as origens e classes sociais, unidas pela alegria e pela música. Resumindo, o carnaval é uma festa popular que celebra a vida, a alegria e a diversidade. É uma das maiores manifestações culturais do Brasil, com desfiles, fantasias, música e muita animação. Agora, falando de uma coisa muito interessante, o impacto econômico do carnaval. E é incrível como essa festa é poderosa para a economia brasileira. Ela movimenta diversos setores, como o turismo, a cultura, a gastronomia, a moda e o entretenimento. Vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Em primeiro lugar, o carnaval é um chamariz para o turismo. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Salvador e Recife recebem um montão de visitantes do mundo inteiro durante a época do carnaval. E isso traz uma grana boa para a economia local. Com demanda por hospedagem, transporte, alimentação e outros serviços. Outro ponto é que o carnaval impulsiona a cultura brasileira. Artistas e estilistas se inspiram na festa para criar obras incríveis, como coleções de moda, que são apresentadas em desfiles e ajudam a divulgar a moda brasileira no cenário internacional. E vocês já repararam que o carnaval sempre traz aqueles hits que ficam grudados na nossa cabeça? É uma oportunidade para a indústria fonográfica lançar músicas que vão bombar. E é isso que movimenta o mercado musical de uma forma muito interessante. Algumas dessas músicas chegaram a virar hits internacionais. Por fim, o carnaval é uma das maiores expressões culturais do Brasil. Ele representa a nossa diversidade e riqueza cultural, sendo um patrimônio brasileiro muito importante. E é um símbolo da nossa identidade nacional que nos enche de orgulho. Então, resumindo, o carnaval é mais do que uma festa. Ele é um evento poderoso que movimenta a economia brasileira, gerando empregos e aquecendo diversos setores.
Além disso, é uma manifestação cultural grandiosa que promove nossa diversidade e enche nosso peito de amor e orgulho pelo país. Beleza, pessoal, agora que temos um panorama macro do carnaval, vamos falar sobre o elemento que estrutura o evento mais icônico dessa festa, o desfile das escolas de samba. E a alma desses desfiles é uma só, os sambas enredo. Afinal, quem não conhece os seguintes trechos? Explode, explode, coração, a maior felicidade. É lindo, meu salgueiro, contagiando, sacudindo essa cidade. Explode. Miranda pegou, sonho meu, a cada vez que rosa só não vai quem já morreu. Miranda pegou, sonho meu, a cada vez que rosa só não vai quem já morreu. É hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga espelho meu, diga espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu, pode ser. Eu duvido que você não tenha reconhecido esses refrões, mas vamos entender o que são, como são e a estrutura dessas músicas incríveis que embalam a festa mais importante do Brasil. Então, o que é um samba enredo? É uma composição musical feita especialmente para ser cantada por uma escola de samba durante o desfile. Essa música é o coração da apresentação da escola, porque através dela é contada uma história, o enredo, usando a letra da música, a coreografia e os elementos cenográficos. O samba enredo é um estilo próprio de música popular brasileira, com uma batida forte e cadenciada, um refrão marcante e uma letra que conta a história do enredo escolhido pela escola. Ele é composto por um grupo de compositores que se reúne para criar a música de acordo com o tema escolhido. A letra do samba enredo deve ser criativa, poética e, acima de tudo, contar a história do enredo de maneira clara e envolvente. Ela é cantada por toda a escola de samba, que se divide em várias alas, cada uma com a sua função no desfile. E como é feita a escolha do samba enredo? Esse é um processo complexo e cheio de critérios. Primeiro, a escola define o tema do desfile, que pode ser uma homenagem, uma celebração ou até uma crítica social. Depois, os compositores são convocados para criar os sambas enredo. Aí entra a parte emocionante, a eliminatória dos sambas enredo. Os compositores apresentam suas músicas em um evento público, como um show ou um ensaio aberto. Um júri das composições, levando em conta a qualidade da música, letra, harmonia e interpretação. É uma disputa animada. Hoje, os concorrentes até levam grandes torcidas que fazem uma festa muito bonita. No final, a escola escolhe o samba enredo vencedor, aquele que vai representar a escola no desfile. Ele precisa transmitir a emoção e a história do enredo escolhido, além de ser fácil de ser cantado e lembrado pela comunidade e pelo público. Outro ponto importante é a sinopse, que é um documento que descreve o enredo escolhido pela escola. Essa sinopse serve como base para a criação da letra do samba enredo. Ela contém informações sobre a história que deverá ser contada, seja ela de qual natureza for. Com tudo isso definido, o samba enredo segue uma estrutura padrão. Ele tem a introdução, que é a parte inicial com um trecho instrumental para dar o tom da música. Depois vem o refrão, a parte mais animada e conhecida do samba enredo, que é repetida várias vezes e faz todo mundo cantar e dançar durante o desfile. E é claro, tem um desenvolvimento. É nessa parte que a história e os personagens são desenvolvidos. A letra conta todos os detalhes do enredo escolhido, levando o público a uma viagem pela história que a escola quer contar. Além dessas partes principais, o samba enredo pode ter outras seções, como a ponte, que faz a transição entre o refrão e o desenvolvimento, entre outros. Então, resumindo tudo, o samba enredo é uma composição musical criada para ser cantada durante o desfile de uma escola de samba. Ele é o coração da apresentação, contando a história do enredo escolhido. A escolha do samba enredo envolve várias etapas, incluindo a disputa entre os compositores. E a sinopse é um documento importante que serve como base para a criação da letra. E o samba enredo tem uma estrutura com introdução, refrão e desenvolvimento. E aí, agora ficou mais claro como tudo funciona? Os sambas enredos são uma parte essencial da nossa cultura, levando alegria, emoção e contando histórias incríveis no carnaval.
Viva o samba enredo e viva o nosso carnaval! Agora, nem sempre nosso carnaval foi arrojado como é hoje. Ele começa como uma festa simples, bem distante de todo o glamour que se apresenta atualmente. E os grandes responsáveis por essa mudança de características são os artistas que coordenam a parte visual do espetáculo, os carnavalescos. O carnavalesco desempenha um papel fundamental em uma escola de samba durante o carnaval. Ele é o responsável por criar e desenvolver o enredo, os temas, a fantasia, as alegorias e as coreografias que compõem o desfile da escola. A importância do carnavalesco está relacionada à capacidade de traduzir a essência do enredo escolhido pela escola em uma apresentação visualmente impactante e emocionante para o público. Ele é o responsável por transformar a ideia do enredo em uma narrativa coesa e cativante, que seja capaz de transmitir a mensagem e emocionar o público presente na avenida. Além disso, o carnavalesco tem a responsabilidade de coordenar uma equipe de profissionais, como figurinistas, escultores, aderecistas e coreógrafos, garantindo que todas as peças do desfile estejam em harmonia e sigam o conceito estabelecido. O trabalho do carnavalesco é extremamente complexo e requer criatividade, conhecimento técnico, sensibilidade artística e uma profunda compreensão da cultura do carnaval. Ele precisa estar atualizado com as tendências do mundo do carnaval, tanto em termos de estética quanto de tecnologia, para trazer inovação e surpreender o público a cada ano. Um carnavalesco talentoso e bem-sucedido pode elevar o prestígio de uma escola de samba, conquistando prêmios, reconhecimento e um maior número de espectadores. Sua contribuição é fundamental para o sucesso do desfile e para a posição da escola na competição. Um dos ícones entre os carnavalescos, sem dúvidas, é o inesquecível Joãozinho 30. Na década de 1970, ele começou a trabalhar como carnavalesco e logo mostrou sua genialidade. Introduziu várias coisas novas nos desfiles, como o uso de materiais recicláveis, críticas sociais e a mistura de estilos musicais e coreográficos. Foi revolucionário. Com ele, as escolas de samba deixaram de ser apenas agremiações e se tornaram verdadeiras companhias de espetáculo. Os figurinos, carros alegóricos e coreografias ficaram ainda mais elaborados e surpreendentes. E sabe o que mais? Joãozinho 30 foi um dos primeiros a usar o tema como parte central do desfile, contando histórias e transmitindo mensagens importantes. Um dos desfiles mais famosos dele foi na Beija-Flor. Aquilo virou referência para o carnaval brasileiro, uma loucura. E não para por aí, ele também levou o carnaval para a televisão, criando programas como o Alô Alô Carnaval. A importância de Joãozinho 30 para o carnaval brasileiro está justamente na capacidade de inovar e revolucionar uma tradição antiga. Ele abriu caminhos para novas formas de expressão artística e cultural, transformando o carnaval em um verdadeiro espetáculo visual e emocional. Resumindo, Joãozinho 30 é uma figura fundamental na história do carnaval brasileiro. Ele revolucionou os desfiles das escolas de samba, trouxe inovação e criatividade para o carnaval. Foi um verdadeiro gênio. E já que estamos falando sobre carnavalescos, vamos conhecer outros nomes famosos da área que também deram sua contribuição para os desfiles das escolas de samba. Vocês já ouviram falar da Rosa Magalhães? Ela é considerada uma das maiores carnavalescas da história. Ganhou vários prêmios e foi a primeira mulher a ser campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. E o Paulo Barros? Esse cara é um dos carnavalescos mais criativos e ousados dos tempos atuais. Ele faz criações incríveis, cheias de efeitos especiais nos desfiles das escolas de samba. Agora, voltando para a geração passada, temos o Renato Lage. Esse cara fez criações memoráveis nos desfiles do Rio de Janeiro. Ele é um verdadeiro contador de histórias e consegue transmitir mensagens importantes através dos enredos. Já o Leandro Vieira é considerado um dos maiores talentos da nova geração. Esse cara é sensacional. Ele mistura elementos tradicionais do carnaval com críticas sociais e políticas nas suas criações, arte e engajamento político juntos. Outro nome que merece destaque é o Jack Vasconcelos. Ele é responsável por alguns dos desfiles mais marcantes dos últimos anos. O cara é ousado e ainda usa materiais recicláveis e sustentáveis nos carros alegóricos. E não posso deixar de mencionar o Caê Rodrigues, um dos carnavalescos mais experientes da atualidade. Com mais de 20 anos de carreira, ele já criou várias coisas incríveis nos desfiles do Rio de Janeiro. Enfim, esses são apenas alguns dos carnavalescos famosos que deixaram sua marca no carnaval brasileiro.
Eles são verdadeiros artistas, trazendo emoção, inovação e muita alegria para as nossas vidas. O carnaval é uma festa incrível e esses caras são responsáveis por torná-la ainda mais espetacular. É bom ficar de olho, porque a cada ano esses grandes artistas fazem novidades que deixam os desfiles ainda mais espetaculares. O que será que eles estão guardando para o ano que vem, hein? Pessoal, agora vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o carnaval e as escolas de samba: a indústria cultural. Essa teoria nasceu com a Escola de Frankfurt, um grupo de pensadores marxistas alemães, capitaneado por Theodor Adorno. Com a indústria cultural, Adorno e seu aprendiz Horkheimer dizem que existe um mercado gigante que produz e vende um monte de coisas relacionadas à cultura, como música, filmes, programas de TV, livros, jogos e muito mais. É um verdadeiro festival de entretenimento. Sabe quando a gente vê aqueles artistas super famosos, filmes que arrasam nas bilheterias e músicas que não saem da nossa cabeça? Pois é, tudo isso faz parte da influência poderosa da indústria cultural na nossa sociedade. Ela nos oferece produtos culturais que são feitos para agradar as grandes massas. E o que move essa indústria toda? Lucro, meu amigo. Os produtos culturais são produzidos em grande escala e vendidos pra caramba, com o objetivo de atingir o maior público possível. Por isso, muitas vezes a galera aposta nas fórmulas que já deram certo, como filmes de super-heróis, músicas que grudam a mente ou livros de romances populares. A meta é garantir o retorno do investimento. Mas não é só sobre dinheiro não, viu? A indústria cultural também tem um papel importante em espalhar ideias, valores e costumes. Por exemplo, certos filmes ou músicas podem influenciar a forma como a galera se veste, se comporta ou até mesmo o que ela pensa sobre certos assuntos. A gente já ouviu falar dessa parada de cultura de massa, quando as tendências se espalham rapidinho entre as pessoas. Mas olha só, é importante lembrar que a indústria cultural é só uma parte da cultura em geral. Nem toda cultura é produzida por essa indústria gigante. Existem também manifestações culturais que surgem de forma independente, fora do âmbito comercial. Sabe aqueles eventos e expressões artísticas que nascem nas comunidades locais? As festas tradicionais e tudo mais? Isso é cultura que vai além da indústria. Resumindo, a indústria cultural é tipo um mega mercado que produz e vende um monte de coisas culturais pra gente se divertir. Ela tem um poder enorme de influência na sociedade e está sempre ligada aos nossos gostos e interesses, buscando o lucro. Mas a cultura é muito mais ampla do que só isso. Tem muita coisa que brota de forma independente, que vem das raízes das comunidades. É uma mistura louca, mas é isso que faz a nossa cultura ser rica e diversificada. O carnaval nos últimos anos, de certa forma, foi engolido pela indústria cultural. Virou um produto negociável, por isso precisa ser palatável para as grandes massas e, sobretudo, para quem tem dinheiro para financiá-lo. Mas é importante lembrar sempre que sua origem é popular e que, apesar de receber a atenção de todo mundo através da transmissão da maior emissora do país, ele é executado por heróis anônimos que, em suas comunidades, trabalham o ano todo para que aquele dia de festa ocorra perfeitamente. O carnaval é feito pelo povo e, por isso, deve ter como objetivo servir ao povo. Lembremos sempre disso. E agora que entendemos a questão da indústria cultural, vamos falar sobre uma coisa que faz toda a diferença na arte: os patrocínios. É assim muitas vezes que artistas, grupos teatrais, músicos e outros projetos culturais precisam de uma ajudinha financeira de fora para botar os trabalhos em prática. Com o carnaval não é diferente. E é aí que entram os patrocínios, que são aqueles investimentos feitos por empresas, instituições ou pessoas para apoiar e promover a arte. A importância dos patrocínios está justamente em viabilizar as iniciativas culturais que, sem eles, teriam uma grande dificuldade de sair do papel. É uma grana que possibilita a produção de obras de arte, a realização de shows, exposições e grandes eventos culturais, além de dar aquela força na divulgação e promoção dessas atividades. E não para por aí. Os patrocínios também trazem visibilidade e reconhecimento para os artistas, fazendo com que o trabalho deles alcance um público ainda maior. Só que a gente ainda precisa lembrar que nem sempre o processo de escolha dos patrocínios é perfeito. Muitas vezes, as empresas ou instituições patrocinadoras têm os próprios interesses comerciais ou agendas específicas, o que pode acabar limitando ou influenciando os artistas ou projetos que estão sendo financiados. E isso pode ser bem problemático.
porque a arte acaba sendo moldada ou limitada pelos interesses dos patrocinadores. Imagina aí uma empresa de tabaco patrocinando um desfile de escola de samba, mas impondo restrições na abordagem de temas relacionados à saúde. Ou então um patrocinador que quer que certas mensagens sejam incluídas no enredo para promover os produtos dele. Essas influências e restrições podem afetar a liberdade artística e colocar em risco a integridade das escolas de samba. Além disso, quando a gente fica muito dependente de patrocínios, acaba rolando uma falta de diversidade e a marginalização de certas formas de expressão artística, que não se encaixam nos interesses comerciais dos patrocinadores. Por isso, é super importante buscar um equilíbrio entre a necessidade de dinheiro para a arte e a preservação da independência artística. A gente pode fazer isso criando políticas e diretrizes transparentes na seleção dos patrocínios, envolvendo a comunidade artística nas decisões e diversificando as fontes de financiamento, para não ficar dependente de um único patrocinador. Resumindo tudo, os patrocínios têm um papel mega importante em tornar a arte possível, e em grande parte foram eles que permitiram o crescimento dos desfiles. Mas a gente precisa tomar cuidado com as possíveis influências e restrições dos patrocinadores, para garantir a liberdade artística e a diversidade cultural. Carnaval também tem a ver com posicionamento, e ele não pode ficar limitado aos interesses do capital, né? Inclusive, o poder do dinheiro pode ser um grande fator de escolha para os enredos, afinal faz sentido escolher um tema que possibilite captar mais financiamento, né? Mas essa tendência tem sido contrariada pelos carnavalescos atuais. Eles estão mandando muito bem ao abordar enredos que trazem questões sociais importantes e que fazem a sociedade refletir. Um exemplo marcante foi o desfile da Mangueira no Carnaval de 2019. O enredo deles, chamado História para Ninar Gente Grande, foi uma verdadeira sacudida no retrato oficial do Brasil. Eles contaram uma história alternativa do país, falando sobre figuras e eventos que foram esquecidos ou deixados de lado com o passar do tempo. A Mangueira botou na avenida temas como a resistência indígena, a luta dos negros contra a escravidão, o papel das mulheres na construção da sociedade e outras paradas que a gente não vê muito nos livros de história. Olha só, isso teve um impacto gigante. A escola conseguiu mostrar uma visão mais ampla da história brasileira e abriu espaços para a gente debater as injustiças e desigualdades que ainda existem na nossa sociedade. E não foi só isso, o desfile da Mangueira foi um sucesso total. A galera curtiu muito e a crítica também. Eles ganharam prêmios e foram reconhecidos como uma manifestação artística engajada e relevante. Um ótimo exemplo do carnaval usando a sua força para honrar a história daqueles que o fazem. Outro exemplo massa foi o enredo da Unidos da Vila Maria no Carnaval de 2020. O tema foi China, o sonho de um povo embala o samba e faz a vila sonhar. Eles trouxeram uma abordagem sobre a história, cultura e avanços da China. Eles falaram sobre tecnologia, sustentabilidade, economia e o intercâmbio cultural com o resto do mundo. Mostraram como a China é importante lá no cenário mundial, ajudando a combater o preconceito que muitas vezes é disseminado pelos veículos de comunicação de massa. Esse enredo foi demais e trouxe um assunto atual e relevante, explorando questões globais que afetam a nossa sociedade hoje em dia. Foi uma forma de mostrar que o carnaval pode ir além do tradicional e abordar paradas que estão acontecendo agora. Esses exemplos são só uma amostra de como as escolas de samba estão usando o carnaval para falar de coisas sérias e conscientizar a galera. Ao escolher enredos que vão além do básico e abordar temas sociais importantes, deixando a preocupação com o financiamento um pouco de lado, elas estão fazendo a diferença e contribuindo para o diálogo e a reflexão na sociedade. Esses enredos de relevância social permitem que as escolas de samba exerçam um papel muito importante na divulgação de ideias, na valorização da diversidade e na promoção de mudanças positivas. E o mais legal é que eles conseguem envolver o público, fazer a galera refletir durante o carnaval. Transformam a festa num momento de conscientização e expressão artística engajada. Carnaval é folia, mas não precisa ser só isso. E para finalizar, galera, bora falar sobre o futuro do carnaval? Olha só, essa festa maravilhosa tem crescido muito ao longo do tempo e se tornado um dos eventos culturais mais importantes e animados do mundo. E não é só aqui no Brasil não, viu? Tem vários países que também celebram o carnaval de maneiras diferentes, alguns até com escolas de samba. Falando em grana, o carnaval tem um impacto econômico gigante. Só aqui no Brasil, estima-se que movimente bilhões de reais todo ano. E olha que massa, segundo o IBGE, o carnaval contribui para aumentar o turismo, movimentando setores como hospedagem, alimentação, transporte e comércio em geral.
Além disso, a festa também gera muitos empregos temporários, principalmente nas áreas de entretenimento, serviços e turismo. No curto prazo, a expectativa é que o carnaval continue crescendo, tanto em participação popular quanto no impacto econômico. A festa está se adaptando às mudanças sociais e tecnológicas, incorporando novas formas de divulgação, como as redes sociais. Assim, o carnaval alcança mais gente, ultrapassa fronteiras e ganha ainda mais visibilidade. Pensando mais para frente, no médio prazo, a gente pode ver transformações na maneira como o carnaval é celebrado. Está rolando uma tendência de diversificação dos desfiles, com enredos mais inclusivos e temáticas que abordam questões sociais e culturais relevantes. E aí, o carnaval de rua, com blocos e festas populares, está ganhando destaque, atraindo turistas e promovendo a participação ativa da comunidade. Já no longo prazo, a gente espera que o carnaval continue se reinventando e se adaptando aos desejos da sociedade. A festa tem potencial para ser ainda mais expressiva na promoção da cultura, diversidade e inclusão. E olha que demais, o carnaval brasileiro deve se consolidar como uma referência internacional, trazendo turistas do mundo inteiro e gerando benefícios econômicos para o país. Mas é importante lembrar que o futuro do carnaval também enfrenta alguns desafios. A gente precisa preservar as raízes culturais da festa, garantir a segurança dos participantes, incentivar a sustentabilidade e lidar com questões de infraestrutura e organização dos eventos. Tudo isso sem abandonar nossas raízes, que, como já dissemos aqui, tem tudo a ver com o povo. Carnaval foi, é e deve continuar sendo uma festa popular. Resumindo, o carnaval está crescendo muito, com impactos econômicos positivos e se adaptando às demandas sociais atuais. Que saibamos valorizar e incentivar essa festa tão nossa, sabendo que a cada ano ela muda um pouquinho e que depende de cada um de nós garantir que essas mudanças sejam positivas e nos engrandeçam como povo, já que é a festa que nós mais gostamos. Viva o carnaval, viva o povo brasileiro!